Diogo, você nos escuta? Diogo, você nos Ele escuta? saiu, então eu acho que eu posso fazer a apresentação de Sim. vocês. Então, boa tarde, pessoal. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Debate em Tela. É uma organização, é um projeto organizado por alunos do curso de Geografia da URCA, para alunos e demais da comunidade acadêmica. Então, hoje o tema é o impacto do coronavírus, né, o impacto da pandemia na cultura. Hoje nós vamos ter a apresentação por conta da nossa colega Alessandra Andrade, estudante do curso de Geografia, faz o terceiro semestre, tem pesquisa e é bolsista no laboratório do Imago. E temos o nosso colega e amigo Manuel Silva, também da Geografia, faz o quarto semestre e tem trabalho e pesquisa no laboratório Lencai. Então, espero que vocês gostem e vamos começar a apresentação. Boa tarde, pessoal. Como já foi falado por Laura, meu nome é Alessandra e hoje a temática que será tratada é o impacto do coronavírus na cultura. Vocês me escutam bem? Vocês me escutam, Laura? Sim, tá, Sim, tudo dá para ok. escutar bem. Ótimo. Então, ficou por minha responsabilidade, eu, a Alessandra e o Emanuel, mediar esse debate, que fique claro que é um debate, então a gente precisa da participação de todos vocês. No momento em que qualquer um quiser falar, é só ligar o microfone e tem o lugar de fala. Sobre os conteúdos que serão abordados nesse debate de hoje, nesse encontro de hoje, vamos trabalhar a contextualização, a contextualização, o Covid e a globalização, impactos na cultura e no setor cultural, políticas públicas. Esse é o roteiro da nossa apresentação. Pois bem, podemos iniciar. Passo a palavra para Emanuel. Pode passar o slide. Pronto, isso daí. Quando a gente pensa em cultura, né, é importante a gente destacar um pouco sobre o que é, de antemão, o etnocentrismo, né, que o etnocentrismo ele pode ser considerado como uma postura de quem se considera o seu grupo étnico ou grupo cultural o centro de tudo, né, e acredita que todos os outros grupos devem ser julgados usando como o padrão, né? Esse conceito foi muito utilizado na antiguidade, quando os romanos, como por exemplo, os romanos chamavam de bárbaros os que não eram de sua cultura, né? E para os europeus, no Renascimento, os povos da América eram selvagens. Aí entra aquela questão muito da Europa, né, como centro da divisão do que seria o conceito certo de cultura, né? A gente vai trabalhar alguns autores mais na frente, o que é que eles pensam sobre esse conceito de cultura. Então, esse conceito antigamente ele servia para excluir pessoas consideradas como menos civilizadas, né? Eu trouxe como exemplo essa imagem da chegada dos portugueses no Brasil, que retrata um pouco dessa questão, né? Que os portugueses eles viam os índios como seres sem cultura, né? Então, a partir da colonização, eles impuseram a cultura deles, que eles tinham como a certa, para os povos, né? Para os povos nativos aqui das nossas terras, sendo que os indígenas eles já tinham sua cultura, né? Eles já tinham as suas crenças, já tinham o seu estilo de vida. Então, os europeus eles não consideravam toda a cultura dos indígenas, então eles impuseram a cultura deles, que eles tinham como a certa. Pode passar o slide. A Alessandra quer Pois falar alguma bem, coisa? eu vou continuar assim. Pessoal, que fique claro que a câmera não está ligada porque o sinal aqui é um pouco lento. Eu peço desculpa desde já. Então, agora eu vou continuar um pouco. Na Roma Antiga, se compreende a palavra cultura como origem
da palavra agricultura. Essa palavra agricultura, ela tem como ação de tratar, de cultivar, e aí a gente dá a entender que é cultivar os conhecimentos, né? Os conhecimentos de um modo geral. E aí elas são encontradas de diversas formas artísticas, técnicas da humanidade. Então, a gente percebe que existem diversos grupos culturais, né? Não existe apenas o grupo popular, mas existe o grupo cultural erudita, existe o grupo popular, o grupo cultural de massa. Então, existe N grupos culturais. E dentro desses grupos, a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas compreender que a cultura, ela abrange hábitos, costumes, histórias, manifestações religiosas, entre diversas outras formas. O ser humano, em si, ele é portador de cultura. Só em estar vivo e habitar em uma comunidade, ele já é um ser humano que ele tem contato com a cultura ou ele produz em algum momento cultura. Então, compreender que a sociedade, ela tem diversos hábitos, ela tem diversos históricos e que não necessariamente essas histórias e esses hábitos e esses costumes, eles podem ser iguais. Significa dizer o quê, Alessandra? Significa dizer que porque na cultura do Cariri a gente observa o São João, a gente observa os reisados, as comunidades quilombolas, as comunidades dos índios cariris, assim também a gente vai observar essa mesma cultura no Canadá, na Europa, entendeu? É isso que a gente quer retratar aqui. A cultura ela pode se manifestar de diversas formas. E também não significa dizer que uma cultura ela é própria de uma região, de uma localidade. Ela pode ter traços de outros países, de outras localidades. A partir de meados do século XIX ao século XX, esse conceito foi sustentado pelo evolucionismo, né? E mais à frente, o Emmanuel também vai falar um pouco sobre os teóricos, e aí vem essa questão do evolucionismo, que mais à frente será tratada, onde eles compreendiam o seguinte, que a cultura ela poderia ser desenvolvida ou por fatores geográficos ou também por fatores biológicos, onde mais à frente será discutido e percebido que essas teorias foram caídas por terra, né? Foram refutadas, porque, na verdade, a cultura ela é desenvolvida, ela é um modo de aprendizado que o ser humano tem. Então, pode passar o slide. E aí também vai ser discutido um pouco sobre a questão de Malinowski, né? Sobre as culturas serem um sistema de equilíbrio, e dentro desse sistema de equilíbrios era onde eles também acreditavam nas ideias da escola de Frankfurt. Eu não sei nem se é assim que pronuncia, eu peço até desculpa, mas esses pensamentos eram mais das ideias dos teóricos da escola, dos pensadores de Frankfurt, que eles acreditavam que a cultura era desenvolvida pelo evolucionismo e também pelas questões biológicas, e que também essa teoria cai por terra. Tendo em vista que os grupos sociais, eles são grupos considerados superiores ou inferiores. Não existe grupo superior ou grupo inferior. Como foi tratado anteriormente pelo nosso colega Emanuel, ele falou sobre o etnocentrismo. Então, isso é um pensamento no qual muitas pessoas acreditam que a sua cultura é superior à cultura do outro. Quando isso não é verdade, isso cai por terra. Porque não significa dizer, porque nós do Brasil consumimos carne, podemos ser considerados como selvagens, e as pessoas da Europa podem comer carne de cachorro e são consideradas selvagens. Essa é uma cultura da Europa e essa é uma cultura do Brasil. Então, isso deve ser entendido e que cada cultura tem as suas particularidades. Isso é um fato. Alguém tem algo a se colocar? Podemos dar continuidade? Podemos, então pode passar o slide. Eu passo a palavra para Emanuel. Como bem a Alessandra falou, né? Existem várias e várias culturas. A gente não pode se limitar
a um padrão, como no etnocentrismo, né, que acha que a cultura do indivíduo, a dela é superior e que as outras têm que se adaptar a ela. Né? Iniciando os conceitos, vários conceitos de cultura, né, para alguns teóricos, a gente tem o Edward Taylor, que foi um dos primeiros a definir esse conceito de cultura para ele, né, que seria um amplo sentido etnográfico, que inclui conhecimentos, crenças, artes, morais, leis, costumes ou qualquer outras capacidades e hábitos que são adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. O contexto histórico do Taylor é um contexto ainda que a Europa era tida como o centro de padrão de cultura, né? Então, o Taylor, ele faz parte, né, da escola evolucionista, em que tinha exatamente essa questão, né, de que a cultura ela vai se adaptando a partir de um padrão ideal. E isso é refutado pelo Franz Boas. Pode passar o slide. Que o Boas, ele fala que a cultura abrange todas as manifestações de hábitos sociais de uma comunidade, as relações do indivíduo afetado pelos hábitos do grupo em que vive e o produto das atividades humanas, bem como determinado por esses hábitos. O Boas, diferente do Taylor, ele usa, para análise das culturas, o particularismo histórico, ou também pode ser chamado de culturalismo, né, que ele vai analisar cada cultura individualmente, sem colocar nenhum padrão imposto para ela. Né? Pode passar, Wisla. A gente tem o Gertz, que ele é um americano, né, que ele vai trazer o conceito de cultura como um padrão historicamente transmitido de significados incorporados em símbolos, um sistema de concepções herdadas, expressas em formas simbólicas, por meio dos quais os homens comunicam, perpetuam ou desenvolvem seus conhecimentos e atitudes. Né, para o Gertz também, as culturas elas devem ser analisadas com particularidades. O Malinowski, que a Alessandra mencionou anteriormente, ele traz como análise o funcionalismo, que ele vai analisar diversas sociedades, e ele analisa que nessas sociedades existem problemas que são parecidos, que são comuns a todas, só que cada sociedade é, tem uma solução diferente para os mesmos problemas. Então, isso mostra como a função das coisas influenciam no que a cultura faz. Pode passar. Só para nível de conhecimento, na nossa Constituição de 88 do Brasil, ela define e entende cultura por todas as ações por meio das quais os povos expressam suas formas de criar, fazer e viver. E no seguinte, pode passar, eu acho bastante interessante a definição que a Unesco traz na Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, né? Ela tira esse conceito em consonância com as conclusões tiradas na Conferência Mundial sobre Políticas Culturais, que foi realizada no México, da Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento e da Conferência Intergovernamental sobre Políticas Culturais para o Desenvolvimento, que foi realizada em Estocolmo. Que nessa Declaração Universal, que ela é de 2002, a Unesco ela reafirma que a cultura deve ser considerada como um conjunto de traços distintivos, espirituais e materiais, intelectuais e afetivos, que caracterizam a sociedade ou um grupo social e abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as formas de viver em comunidade, os sistemas de valores, as tradições e as crenças. Esse conceito eu acho ele bastante interessante, porque ele envolve, né, tanto questões materiais como imateriais, o imaginário, todo
todo um contexto assim do que a gente entende como cultura. Lembrando que cultura, a gente, quando imagina cultura, a gente imagina os grupos folclóricos, aquelas danças de roda. Isso também é cultura, mas a gente entender que, por exemplo, a forma como a técnica usada na construção de alguma coisa, a forma de fazer alguma coisa, também é considerado cultura. Pode passar. É, a cultura na geografia, ela se inicia, né, segundo a Zanata, no livro do Hatzel, o Antropogeografia, que foi publicado em 1882, que ele analisou os fundamentos culturais da diversidade das repartições dos homens e das civilizações, adotando encaminhamento ora etnográfico, ora político, né? Esse livro, Antropogeografia, ele é considerado o início da geografia humana, tanto que o Hatzel é considerado o pai da geografia humana. E esse termo cultura foi utilizado a primeira vez, né, nele. Não no sentido do que a gente conhece hoje, mas de como o homem influencia na natureza, né? Naquela época, no início da sistematização da geografia, eles ainda eram bem ambientalistas. Então, a cultura para a raça era nesse sentido, de como o homem ele intervém na natureza. E a gente chega, nesse estudo da cultura na geografia, com a geografia cultural. Pode passar o slide. Só que antes a gente tem essa dimensão cultural na geografia no final do século XIX, nas duas primeiras décadas do século XX, onde a gente tem a paisagem cultural e o gênero de vida como o centro dos estudos culturais, né, nesse período. A paisagem cultural, todo mundo sabe, né, que é aquela paisagem que a gente conhece como paisagem humanizada, que é aquela que o homem produz, a paisagem, e o gênero de vida, ele é um conceito do Vidal Lablache, que ele é resultado das complexas relações envolvendo um dado grupo social e a natureza, concebendo como expressão e condição social que se constitui outro foco central dos interesses dos geógrafos, que eles buscam compreender toda a diversidade espacial. Então, até nessas, nesse período destacado, a cultura era trabalhada desse jeito. Agora sim é que entra a parte da geografia cultural. Pode passar. A geografia cultural, ela nasceu nos Estados Unidos e ganhou essa identidade graças a Carl Sauer e seus discípulos. Aí eles faziam parte da escola de Berkeley, acho que é assim que se fala, não sei. E essa escola ela teve essa funcionalidade, né, de colocar em destaque os estudos da cultura. Nessa escola, eles se desenvolviam basicamente as principais ramos, assim, a cultura, a paisagem cultural, as áreas culturais, a história da cultura e a ecologia cultural. Então, foi a partir dessa escola em que o estudo da cultura começou a se difundir na geografia. Aqui tem a citação do McDowell, 1996, em que ele diz que a geografia cultural é atualmente uma das mais excitantes áreas do trabalho geográfico, abrangendo desde as análises de objetos do cotidiano, representações da natureza e em filmes, até estudos do significado das paisagens e a construção social de identidades baseadas em lugares. Ela cobre inúmeras questões. Seu foco individual, a investigação da cultura material, costumes sociais e significados simbólicos, abordados a partir de uma série de perspectivas teóricas.
Então, foi a partir, né, dessa escola de Frankfurt, não, desculpa, de Berkeley. A Alessandra falou Frankfurt, eu me confundi agora, mas é a escola de Berkeley, que se difundiu, né, os estudos da cultura na geografia. Pode passar. Nosso segundo ponto em que nós vamos trabalhar é sobre o Covid-19 e a globalização. Né? No tópico aí tem um pequeno erro ortográfico, a gente pede desculpas por ele, mas acho que não influencia em nada, não. Só antes da gente passar para essa segunda parte, alguém tem alguma colocação a se fazer sobre a primeira parte, a parte da contextualização? Pode ficar à vontade para falar. Podemos avançar, Emanuel. Pronto. Então, é, o professor Denis Castilho, da Universidade Federal de Goiás, ele publicou um texto no site UOL em que ele trata justamente essa questão, né, do Covid-19 e a globalização, de como o coronavírus se alastrou a partir dessa globalização. A gente sabe que com a globalização foi possibilitado muitas coisas, né, muitos avanços tecnológicos, muitos avanços comerciais, industriais. E o professor Denis Castilho, ele fala que o coronavírus que nasceu lá em Wuhan, na China, foi a partir dos voos comerciais que ele se difundiu no restante do planeta, né? Então, a globalização tendo esse papel de difusor, a partir, né, dos voos comerciais. A gente vai analisar isso no mapa a seguir, né? E esse vírus se espalhou nas principais economias mundiais, né? Tanto que todas estão em crises. E ele trata que esse vírus ele tem o DNA da globalização. Esse vírus ele não tem DNA, né? Ele é um adenovírus, então ele só tem RNA. Não entendo muito bem da biologia, mas é isso. E ele usa essa questão com o DNA da globalização de forma figurativa, né? Justamente para tratar essa questão de como o vírus ele se espalhou de forma tão rápida a partir dos meios que foram possibilitados a partir da globalização. E ele cita nessa frasezinha de baixo que ele diz que compreender essa perversidade demanda considerar especialmente o tipo de sociedade que gerou o vírus, mas que se revela profundamente incapaz de enfrentá-lo, né? Essa incapacidade ela se torna bastante evidente, né? A partir de como os países, citar por exemplo o Brasil, né, tomam medidas de enfrentamento. A gente sabe que aqui a situação está bem complicada e que esse vírus ele afetou muitos âmbitos da nossa sociedade que a gente vai ver um pouco mais à frente. Alessandra, tem alguma coisa para falar? Pode dar Sim, continuidade. eu gostaria de falar um pouco. Eu gostaria de falar que é importante salientar que essa situação que a gente está vivendo não está sendo vivida da mesma forma para cada indivíduo, né? Cada indivíduo está vivendo em um barco, né? Ninguém está vivendo em um barco só. Porque costumam-se falar o seguinte: ah, mas esse vírus não tem cara, esse vírus não tem classe. Eu creio o seguinte, que a globalização ela chegou sim dentro da favela, porém é notório que dentro da favela, se esse vírus se dissemina e se propaga, ele vai ter uma maior proporção, sobretudo pelo fato que a comunidade, né, as pessoas que habitam a favela em si, eles não têm tanta renda quanto as pessoas que habitam um bairro que seja de elite, né? Eles não têm condição de utilização de água, né, de saneamento, de produtos de higiene, de uso de álcool gel. É notório também que as pessoas que trabalham nesses grupos culturais, como as pessoas que vivem nas comunidades do Cariri, os quilombolas,
eles também vivem afastados e eles também não têm essa condição. Mais à frente, a gente vai falar um pouco sobre as leis, né? As políticas que estão sendo articuladas para ajudar essa comunidade, essas pessoas que habitam a cultura. E aí era só sobre isso que eu queria falar, sobre a questão de que a globalização ela chegou sim até a favela, porém eles sofrem muito e históricos, né? Em números a gente consegue observar que a primeira morte que aconteceu no Brasil foi de uma empregada doméstica e que morava em uma favela. Então isso é notório, né? O vírus ele tem cara, ele tem rosto e ele mostra muito sobre as desigualdades que existem no nosso país. Podemos avançar. É interessante isso que a Alessandra falou, né, de como o vírus chegou na favela. E se a gente pegar como recortar aqui o nosso estado, a gente, o vírus chegou aqui, né, nos bairros nobres da capital, né, Aldeota, Meireles, e muito rapidamente ele se espalhou para a periferia, né? E como a Alessandra justamente falou, né, a periferia ela não tem tantas condições sanitárias de enfrentamento. Eu tiro, por exemplo, em várias localidades, né? Que, por exemplo, no tempo desse, em que é necessário ter hábitos de higiene frequentes, continua faltando água nas casas. Passa o dia todo sem faltando água. Então, a gente tira isso, né? De como a periferia ela sofre com essa questão de faltar medidas de enfrentamento. Pode passar, Wisler. Pronto, esse aí é o mapa que o professor Denis também publicou, né, nessa notícia. O de cima, vocês podem ver as rotas. Em dezembro de 2019, que quando o vírus começou a se espalhar, né, vocês notem que, principalmente, né, nos países europeus, tem muitos aviãozinhos, nos Estados Unidos também tem muitos aviões, no Brasil também tem uma grande quantidade, né? Então, a partir disso vocês podem ver, né, de como o vírus ele se espalhou rapidamente. E esse de baixo, esse mapa abaixo, ele traz os casos confirmados até março de 2020, né? Esses dados aí são até março. Vocês podem ver que lá na parte da China é onde tem mais, China e Europa, né? Onde está mais crítico a situação. Pode passar. Pronto, a gente chega nesse tópico 3, né, sobre os impactos da cultura no setor cultural. Antes da gente iniciar, alguém tem alguma colocação a fazer sobre o tópico 2? Acredito que ninguém se manifestou, então a gente pode continuar. Exato. Né? Os impactos, né, como eu disse, eles são em várias escalas. A gente trouxe aqui as escalas sociais, políticas, econômicas, culturais, e são, são impactos globais, né? Não só é o caso do Brasil, mas também é o caso de vários outros países que tiveram impactos. Alguns um tanto maiores, outros um tanto não tanto assim, mas em todos têm impactos que vão interferir, né, no andar da sociedade. Né? Por exemplo, aqui no Brasil existe um dado do IBGE de que houve um aumento no número de desempregos nesse período de pandemia. Mais de 7,5% de pessoas perderam o emprego. 7.000% não, 7,5 bilhões, milhões de pessoas perderam o emprego só nesse período de pandemia, né? A gente já tinha um alto número de desemprego aqui no país, e nesse período de pandemia houve esse aumento, mais de 7 milhões de pessoas desempregadas. É É, notório, licença, Emanuel, é notório que o país já vinha passando por um grau de crise, né, de crise econômica. E, de fato, a cultura em si, ela nunca foi muito bem
vista e também, como é que eu posso dizer, ela nunca foi bem, assim, no, Apoiar? no apoiada em si. Porque, assim, no período de Michel Temer e de Dilma Rousseff, a gente já enfrentava um período de crise econômica, né? Já se dizia que estávamos em período de crise econômica. Já vinha com essas palavras, que vivíamos essa crise. E aí, de fato, já se tinha cortes no setor cultural. E aí, quando chegou a pandemia em si, a gente está aí com o governo de Jair Bolsonaro, e ele também já tinha planejado de fazer cortes, né, na cultura. É tanto que a gente percebe o seguinte, que o Ministério da Cultura está sempre, o Ministério da Cultura está sempre sendo algo polêmico, né, porque está sempre sendo comentado nas mídias pelo fato de que não se tem investimento nessa área. E aí, tendo em vista que, como eles já viviam essa crise, aí vem essa pandemia em si, a, acarreta ainda um maior número de desempregados, né? O PIB com certeza vai cair muito, e é isso, né? É uma situação complexa. Alguém gostaria de falar um pouco sobre? Podemos avançar? Boa tarde. Meu nome é Boa Lucas, eu sou do primeiro semestre do curso de Direito da UFCA, da Unidade Descentralizada de Iguatu. Então, eu queria falar a minha opinião com relação aos impactos econômicos, tá certo? Certo, fica à Acontece que vontade. o coronavírus, ele está nos afetando de três formas. Com relação à economia, com relação à saúde das pessoas e com relação à falta de informação. Aí, no caso, as atitudes deveriam ser tomadas para resolver esses três problemas. Primeiramente, com relação à informação. Por incrível que pareça, tem muita gente que ainda não sabe que nós estamos em uma pandemia, que nós temos que ficar em quarentena, que é importante lavar as mãos com álcool em gel, enfim, com algum sabão, tem que andar de máscara e tal. As pessoas não sabem a importância que as atitudes têm. Aí acontece que os gestores municipais, estaduais, federal, deveriam tomar algumas atitudes para criar políticas públicas para fazer com que as pessoas ficassem informadas com relação a essas coisas. E com relação à economia, eu acredito que o ideal seria fazer com que, é claro que o Brasil todo tem N cenários, mas enfim, eu acredito que um cenário que poderia dar certo para fazer com que a economia funcionasse, ficasse nos trilhos, seria basicamente colocar o Brasil todo na fase de transição, mesclada com a primeira fase, para fazer com que os comerciantes produzissem, vendessem e tal, e não precisassem ficar com as portas fechadas. Até porque a economia vai ser muito prejudicada com isso. Aí, com relação à informação e com relação à economia, de certa forma já estaria resolvido. Agora, com relação à proliferação da doença, eu acredito que os estabelecimentos comerciais deveriam exigir a obrigatoriedade do uso de máscara, deveriam disponibilizar álcool em gel, deveriam regular a quantidade de gente dentro dos estabelecimentos. Tipo, eles iam continuar vendendo, mas ao mesmo tempo não teria a questão da proliferação da doença. Então, acredito que tomando essas atitudes seria, de certa forma, viável tratar esse problema da economia, da proliferação da doença e da informação, da falta de informação das pessoas. Grato, Lucas, pela sua participação, colaboração no debate. E realmente é realmente verdade o que você falou, né? Se todas essas medidas fossem tomadas, não estaríamos vivendo nessa situação. É notório que a gente já está no quinto. No quinto, na verdade, nem se tem mais, né? Porque estávamos com o quinto ministro. Só que aí ele também saiu.
E aí, se não tem um ministro para defender, como o que fazer, né? Então, podemos avançar? Pode passar o slide. É uma pergunta mesmo, o que fazer sem um ministro para defender essas questões culturais? Pode passar, Laurinha, o slide. Pronto, nesse Obrigada. mapa, vocês podem analisar algumas medidas que os países tomaram ou pensaram em tomar nesse período de pandemia. Ele não é um tanto atual, ele acho que é de março, pouco logo no início da pandemia, aqui no Brasil, por exemplo. E vocês podem ver, tá um pouco pequena a resolução, mas são medidas que alguns países tomaram, estavam pensando em tomar. Tem como tu enxergar melhor, Alessandra, para tu dar uma olhadinha, tu Sim, eu consegue vou enxergar? falar agora um pouco, tá? Contra a pandemia e a economia. Os pacotes de estímulos econômicos contra a paralisação gerada pelo coronavírus estão na casa dos trilhões de dólares. Será suficiente? Os Estados Unidos, como vocês podem observar na seta, na primeira setinha, ele está com esse histórico. À medida que os casos da doença acumulam, os americanos aumentam o estímulo, o resultado é maior e o pacto de auxílio econômico, já registrado na história do país, totalizando mais de 1 trilhão de dólares. O socorro inclui 500 bilhões de ajuda direta a pessoas de baixa renda, 200 bilhões de créditos para companhias aéreas e outros 300 bilhões para pequenas e médias empresas. Então, percebe-se que eles estão tomando medidas, né? Eles estão agindo nessa pandemia. É claro que o rombo será grande, porém, eles estão se manifestando. O nosso amado Brasil. O fim da austeridade, com a aprovação de decretos que reconhecem o estado de calamidade pública, o governo está liberado para descumprir a meta fiscal prevista no orçamento. Até o momento, o pacote de auxílio econômico anunciado pelo Ministério da Economia, Paulo Guedes, soma 179,6 bilhões de reais, tendo em vista que nós, brasileiros, percebemos que a grande maioria, ainda não foi beneficiada com esse auxílio emergencial. O setor da cultura é também um ponto a se tocar, porque agora que vai se iniciar a primeira parcela do auxílio emergencial para as pessoas que trabalham nesse setor cultural do CRAP. Avançando. Na França, o novo projeto do orçamento, os franceses calculam que vão perder 1% do PIB. Isso é fato. Todos os países irão perder, né, com o PIB. Para evitar o pior, o governo prometeu liberar 50 bilhões de dólares em ajuda às empresas e trabalhadores prejudicados. No Reino Unido, no Reino Unido, 15% do PIB em estímulos, os britânicos vão oferecer 330 bilhões de libras em empréstimos garantias às empresas, montante que equivale a 15% do PIB do país. Receberão 20 bilhões de libras em isenção de impostos e subsídios. Então, percebe-se o quê? Percebe-se que eles estão investindo, né, bastante para amenizar essa crise. Então, o que o nosso país tem feito para amenizar? É uma pergunta. E eu também posso falar o seguinte, pelo que eu li e vejo, o auxílio ele tem ajudado, de fato, e eu acredito que ele vai ajudar sim a economia. Porém, precisa ser tomadas medidas urgentes, porque nem toda a população, como já foi dito, foi beneficiada com esse auxílio. Tem pessoas que nem sabem fazer o pedido do auxílio em si. Então, assim, precisa ser tomadas medidas que ajudem e ajudem de forma mais simples. Gostaria de falar, Lucas?
Então, eu só queria acrescentar uma informação aqui com relação ao auxílio emergencial, é que o auxílio Sim. emergencial tirou 70% das famílias brasileiras da extrema pobreza. Foi um estudo que foi divulgado na semana passada. Tirou 70%, né? Pronto, Das mas ainda famílias falta os. brasileiras da extrema pobreza. Ah, tá. Aí esses 30% quer dizer que eles não receberão auxílio emergencial, é isso? Ou tu tá dizendo que 70% da população foi beneficiada com o auxílio? 70% da população que estava na extrema pobreza foi beneficiada e com isso saiu da extrema pobreza. Tipo, Ah, tá. usaram e saíram. Ok. Então podemos passar o slide. Alguém mais quer falar? Não, podemos passar, né? Grata. Pronto. A recessão do Brasil. A economia brasileira deve ter o pior desempenho desde 1901. A variação real anual do PIB de cada ano. Então, percebe-se que em 2020 ela vai cair, né? Por quê? Porque ela teve o menor valor desde 1901. Pode avançar, Laura. A Alessandra falou, né, dessa questão do Ministério da Cultura anteriormente. É importante destacar que, como ela falou também, né, que desde o governo Temer já houve uma tentativa de extinção desse ministério, né, a partir de toda a crise que estava acontecendo. Mas, em decorrência de uma resistência, acabou não sendo extinto naquele período, né? E agora com o presidente Bolsonaro, ele extinguiu, né, o Ministério da Cultura e reduziu ele a uma secretaria da Cultura, que, se eu não me engano, faz parte do Ministério da Cidadania, se eu não me engano, ou é do Turismo, um dos dois. E a partir disso a gente já vê, né, já observa como a cultura ela é vista pelos nossos governantes, né? Pode passar. Cultura é a expressão de identidade e resistência de um povo. Então, como eu havia falado anteriormente, vamos focar um pouco mais na região metropolitana do Cariri. Como se pode perceber, aqui na nossa região é muito conhecida pela questão do artesanato, pela questão do São João, dos reisados, dos índios cariris, da vaquejada, né? E cada localidade pode-se perceber que tem um movimento mais forte, um movimento cultural mais forte. Por exemplo, a gente observa mais esses reisados em qual localidade, em qual dessas cidades? Observamos mais no Crato, no Juazeiro, né? Não se observamos tanto nesses outros municípios. E o artesanato, ele prevalece de forma muito forte no Juazeiro, no Crato, em Barbalha, na minha cidade, Mauriti também. Aqui se tem uma fábrica no sítio Extrema de mulheres que são artesãs e que é incrível o trabalho. Percebe-se um impacto muito grande no setor econômico relacionado às vaquejadas, que era muito forte aqui na nossa região. Então, assim, percebe-se que essas pessoas que participavam dessas vaquejadas, as pessoas que corriam vaquejadas estão sofrendo bastante economicamente falando e também na sua afetividade, né? Porque eles sentem por não estar lá. A resistência também dos índios cariris, que a gente também pode perceber que ainda existe no Crato, 50 famílias localizadas no Crato ainda são dos índios cariris e que também devem estar sofrendo muito, né? E que não foi ainda beneficiado pelo auxílio emergencial. Ontem eu assisti a uma palestra com o coordenador do Geoparque Araripe e ele discutiu o seguinte, que foi disponibilizado 900 milhões de reais para o setor da cultura. E de acordo com os cálculos que ele havia feito, apenas 400 famílias seriam beneficiadas. Então, ele falou que será muito difícil,
porque não sabe a quem será destinado esse dinheiro. Vai ter que criar regras, por exemplo, de apenas 2 pessoas da casa, se existir 3 pessoas da casa que trabalham no setor cultural, apenas 2 iriam receber, pois o dinheiro que foi destinado não tem como suprir a necessidade de todas as famílias que são desse setor cultural. Podemos avançar, Laura. Resistência cultural. Então, lá a gente pode perceber o seguinte, que existe ainda muita resistência nas questões umbanda, do candomblé, nas questões indígenas, né? A gente percebe que a resistência é muito forte ainda sobre esses movimentos. E é um pouco complexo, né, até de se falar, porque vivemos em um século XXI, um século onde as pessoas deveriam ser mais respeitar mais uns aos outros, até porque toda essa cultura, ela veio parte da África, ela envolve também na nossa cultura atual, percebe que as danças, percebe que a forma de rezar, os curandeiros, percebe-se que dentro dessas comunidades cariris, quilombolas, que vieram da África, eles existem muita resistência para se respeitar esse povo, né? E tem-se muito artigo, muito estudo, muita pesquisa relacionada à temática, e eles ainda estão na situação que eu falei anteriormente, aguardando esse auxílio, né? E como como foi falado por Lucas, que deve ser tomar as medidas de precaução, né? Utilizar álcool gel, máscara, tudo. Como é que essas pessoas que habitam esse lugar, que vivem nessas comunidades, estão vivendo, né? É algo a se perguntar. Podemos avançar, Laura, pode passar. Então, a importância da cultura quilombola para o Cariri no século XXI. Como vocês podem ver na foto, esse senhor, ele está passando os costumes, os hábitos, as histórias da cultura dele, certo? Que tenta ser apagada, né, de forma brutal, porque se vê um pequeno número, né, de discussões sobre essas temáticas. Não se tem tantas discussões a respeito. Então, essas comunidades quilombolas, está dentro da cultura, né, do Cariri. Eles eram escravos, então eles desenvolvem questões agrícolas para sobreviver, eles pescam para sobreviver, eles fazem artesanatos, eles produzem bonecos, eles dançam, e dentro dessas comunidades percebe-se também que já existe igreja católica e igreja evangélica. Isso não significa dizer que esse povo que vive nessas comunidades, eles vão deixar de ter o costume da religião deles, de falar sobre as crenças deles e falar sobre a história deles. Jamais. Acontece o seguinte, como eu falei anteriormente, a cultura, ela não será apagada, ela vai se modificando, né? Ela vai se refazendo. Então, pode-se perceber que os movimentos da Igreja Católica tem movimentos que rezam, que tem a questão do curandeiro, igual também na religião, nas questões quilombolas, que eles também pegam algo das questões do cristianismo. Então, isso é notório. Então, a cultura, de um modo geral, ela expressa os conhecimentos, os costumes, entre outros. E a identidade nacional dessas pessoas, elas são particularidades, mas elas podem ser incrementadas por outras particularidades de outros grupos culturais, certo? E com a globalização, a gente pode perceber que dentro dessas comunidades chega telefone, chega internet, chega televisão, não como na zona urbana, certo? Mas chega de forma ainda lenta. E essas identidades, elas podem ser identificadas, sim, dentro dessas questões híbridas, porém, como eu havia dito, de forma menos intensa, né? E aí agora podemos avançar um pouco sobre a proteção do patrimônio cultural do Geoparque. Alguém tem algo a falar sobre o slide anterior? Não?
Emanuel tem algo a falar? Beleza. Podemos prosseguir. Proteção do patrimônio cultural de Geoparque Araripe. As imagens a seguir mostram grupos de reisados, o Museu de Paleontologia e a Casa Grande. Então, a gente percebe o seguinte: existem grupos culturais e materiais, e esses grupos eles são preservados também pelo IFAM ou IPAM, como queiram. E dentro do Geoparque Araripe, a gente percebe o seguinte, que eles são muito importantes, né? Porque eles mostram as histórias, os saberes, e eles são grupos tradicionais, então eles precisam realmente ser vistos e tombados como patrimônio histórico. Avançando, a cultura cearense Eu gostaria de falar, Emanuel? Não, no final da tua fala eu dou uma contribuiçãozinha pequena. Certo. Só voltando no raciocínio. Então, a cultura do Ceará, ela se destaca nas artes plásticas, nas esculturas, é muito visto também a xilogravura, né? O nosso querido professor Antônio Marcos, ele fala muito sobre as questões da xilogravura, e que foi muito importante, né, para a nossa história, porque com a xilogravura, a gente tinha a produção de cordel, certo? Era muito importante naquele tempo, nos tempos antigos, onde não se tinha impressora, eles utilizavam da xilogravura, utilizavam da madeira, eles desenhavam, e aí faziam uma capa bem interessante para vender os seus cordéis. Os grupos de dança são fundamentais, como a gente percebe ainda muito forte aqui no Cariri, o São João, os grupos de dança em Barbalha, no Crato, no Juazeiro, é muito visto ainda. Então, esses grupos, eles sofreram, acredito que sofreram um pouco de forma afetiva por não estar vivendo, né, aquele momento que era tão festejado todos os anos e que eles tiveram essa realidade é, fora do controle, né? Porque não tem como se controlar. E aí, como eu já havia falado, né, o IPAM ou IFAM, como queira, é um patrimônio que ele é imaterial e ele também ele cuida e defende, ele tombou a questão da banda Cabaçal, dos irmãos Aniceto. Também desenvolve manifestações religiosas, ritualísticas. A grosso modo, ele também protege os índios cariris e também estão sempre em cartório, buscando esse povo cariri, esses índios cariris, para mostrar que ainda existe, né? Porque muito se é visto que os índios cariris foram extintos, né? Os europeus costumam falar que os índios cariris foram extintos, quando na verdade não. No Crato, como eu havia falado anteriormente, ainda existem 50 famílias e fora as que não são contabilizadas. Então, é importante esse destaque para esse patrimônio material e cultural da população caririense, para que essa história possa ser repassada, transmitida de geração em geração, que é tão simbólica para o povo cearense, né? E aí também a gente percebe que é muito forte aqui a utilização do artesanato em barro, a madeira, o couro, né? Então podemos avançar. Então, na Pronto. rota, Só uma dúvida, onde é que está localizado esse geoparque? Qual é a cidade em que ele está? o Geoparque Araripe, A série dele é em Sim, Crato, né? a sede dele é no Crato. Do lado da Urca, Campos Pimenta. tá certo. Pronto. Como a Alessandra falou, né, sobre a questão, só dando uma contribuiçãozinha sobre a questão do Geoparque, que, se eu não me engano, eu vi no site da Urca alguns locais compartilhando que está sendo feito, né, todo um estudo para que essa região do Cariri, do Geoparque, seja tombada a nível nacional pela Unesco, né, justamente por suas manifestações culturais. E já falando da Rota Cariri, é interessante também destacar um dado da Secretaria de Cultura, que a região do Cariri ela recebe anualmente mais de 2,5 milhões de visitantes.
né? Então foi se pensado essa rota Cariri, né, que buscava impulsionar o fluxo turístico na região, né? Só que como o avanço dessa pandemia, o agravamento da pandemia, isso não pôde estar sendo acontecido, né? Mas essa rota ela já foi lançada, já está só esperando que tudo passe, né, para que o projeto em si seja aplicado, né? Esse é um projeto desenvolvido pela Secretaria do Turismo do Ceará, em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado também do Ceará. E vocês podem ver que ela está destacado as cidades de Assaré, Nova Olinda, Juazeiro, Santana, Crato e Barbalha, né? Foram as cidades que apresentaram esses pontos turísticos, pontos culturais para essa rota, né? Então, esse roteiro, ele inclui cerca de 55 pontos culturais, turísticos, nesses 6 municípios. Nessa lista, eles estão atrativos como, por exemplo, a Estátua do Padre Cícero, e o Centro Cultural Mexinosa, em Juazeiro, o próprio Geoparque, Araripe, o Museu de História do Crato, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário em Barbalha, a própria Festa de Santo Antônio, aqui também de Barbalha. Em Crato tem destaque a Fundação Casa Grande e cadê, né? A Fundação Casa Grande, em Nova Olinda, quer dizer, e a oficina do Expedito Celeiro, também em Nova Olinda. E em Assaré a gente tem o próprio Memorial do Patativa e tá pequeno de enxergar, né? O mestre e o café da mestre da cultura Zenilda Ferreira, em Assaré. Tá um pouco pequeno, difícil de enxergar, mas deu certo. Então, né, a gente vê que como essa rota ela seria importante para o desenvolvimento econômico, turístico, cultural aqui da nossa região do Cariri, né? Mas que infelizmente a partir dessa pandemia essa rota ela tem que ser um pouco suspensa e quando tudo passar possa ser desenvolvido todo o projeto, né? Alessandra, quer falar alguma coisa? Então, dando continuidade, pode passar o slide. Pronto, aí a gente vai ver a fala agora da Alessandra sobre Juazeiro e o potencial das romarias. Acho que caiu, né, o de Alessandra. Se você quiser continuar, o rapaz que fez com ela, pode ficar à vontade. Perdão, estou voltando. Pronto, voltou. Já ia Pronto. dar Voltei, continuidade. já cheguei. Então, como eu havia falado anteriormente, eu desenvolvo pesquisas no Laboratório Mago sobre as questões da Romaria de Juazeiro do Norte, né? A experiência da Romaria na imagem. E aí, tendo em vista essas pesquisas, a gente pode perceber que as romarias que não aconteceram esse ano, né, pelo fato do coronavírus, pelo fato de que não se pode estar com um grande número de pessoas, e assim, é preciso salvar vidas, né? E como já foi falado anteriormente pelo nosso amigo Aaron, a gente está se vendo muito essa questão religiosa por meio das lives, né? As missas transmitidas pelas lives, os padres estão transmitindo as missas, fazendo as romarias por meio das lives. Então, assim, tem 3 grandes romarias, né, em Juazeiro do Norte. E, assim, aqui a gente percebe que tem o maior fluxo mesmo, tem o maior número de pessoas, são as romarias de finados, né, que se abre o túmulo de Padre Cícero, e que vem, em média, 400 mil pessoas para Juazeiro do Norte. Então, compreende-se o seguinte, que a economia se alavanca, né? Compreende-se que o consumo de velas é imenso, o consumo de rapadura, de mel, compreende-se também que esse movimento religioso, os fiéis utilizam um chapéu, então
tem que se produzir chapéu de palha, os romeiros usam bastante. Então, assim, é muita fé que se tem pelo Padre Cícero. E a cidade de Juazeiro do Norte, ela é bem movimentada nessas três grandes romarias, né? Que a maior é a de Finados. Então, nas imagens que são mostradas, né? Percebe-se um homem passando dentro dessa pedra ou rocha, como queiram. E aí é um símbolo de profano, né? Do sagrado. Não, perdão. É um símbolo do sagrado, da fidelidade, da religiosidade, da fé que as pessoas têm, que se conseguirem passar por essa pedra ou rocha como queira, é porque não tem tantos pecados ou porque foi perdoado. Se percebe também que vende muito esses gels, vende-se muito esses óleos, que são produzidos aqui mesmo na nossa região. E tem aí a estátua do Padre Cícero, que é muito visitada, que atrai muitos turistas, como eu já falei anteriormente. 400 mil pessoas sempre visitam essas romarias. E aí tem o roteiro da fé, que eles se destinam ao local onde tem as peças, podemos chamar de museu, acervo, como queira, onde estão as roupas do Padre Cícero e santos, né? E aí é muita devoção, é um momento de festividade. Creio eu que se estão sofrendo bastante os romeiros, o número de velas está sendo vendido assim de forma absurda, porque as pessoas estão acendendo muita vela em busca de uma graça para a cura do coronavírus, por mais que o Padre Cícero ainda não tenha sido pelo Vaticano santificado, mas as pessoas têm muita fé e muita devoção por ele. Podemos avançar, Laura. Pois bem, as romarias são rituais fundamentais e religiosos. Então, se vê na imagem, os religiosos com as velas, né? O número de vela aumenta muito o consumo que eu já falei anteriormente, e aí, pensando-se que pelo fato de ter o coronavírus e as pessoas não poderem ir até lá, o número de velas não fosse também consumido, mas está sendo muito bem vendido. Então, esse ritual religioso, ele vai, assim, muito forte, né? Se considera Juazeiro do Norte como uma Jerusalém, pelo milagre da Beata Maria de Araújo, por se considerar a cidade como um centro de uma forte religiosidade, por ter Padre Cícero como um espelho de fé, né, na religião. E aí, anualmente, como eu já tinha falado anteriormente, se tem as três romarias, que é a de Candeia, a Romaria de Finados e a de Nossa Senhora das Dores. E a que prevalece, aqui tem o maior número de pessoas, é a de Finados. Sim, e a igreja de Nossa Senhora das Dores também é muito visitada, muito frequentada. E dentro dessas romarias, todas elas, a primeira romaria que já aconteceu, das Candeias, aconteceu, né? Pôde acontecer, porém a Romaria de Finados e a Romaria de Nossa Senhora das Dores, não acredito que não vai acontecer, né? Vai acontecer de forma virtual. Então, as, por essas romarias não acontecerem, isso não significa dizer que essas pessoas irão esquecer o Padre Cícero, não terão mais fé e que não alcançarão mais as graças. Significa dizer que se passasse 100 anos sem essas romarias, as pessoas poderiam até esquecer, mas 1 ano, 10 anos, não muda essa religiosidade, essa herança herdada de geração para geração. Podemos avançar. Falar um pouco agora sobre Barbalha, né, que é o que eu pesquiso, e sua devoção a Santo Antônio, né? A devoção a Santo Antônio em Barbalha, ela tem início bem antes de Barbalha ser levada à cidade, né? Barbalha foi levada à cidade em 1878, e já com a chegada do colonizador, o fundador da cidade, a devoção de Santo Antônio já foi instituída, né? Ele trouxe essa devoção com ele, a partir do momento que ele veio para as terras em que hoje é Barbalha. Então, essa devoção a Santo Antônio se inicia aí, e a partir de 1928 foi realizado o primeiro pau da bandeira. É bastante conhecido aqui na região, né?
grande parte das pessoas já participaram, que estão aqui na sala, né, já participaram, já têm um conhecimento. Então, o início dessas festividades com o Pau da Bandeira foi iniciado nesse ano de 1928. E essa festa consiste, né, no carregamento desse, desse, dessa árvore, né, por homens, né. Eles percorrem desde o sítio, né, na zona rural aqui do Barbalha, até o centro, em frente à igreja matriz, carregando esse tronco com mais de 2 toneladas, né, nos braços, nos ombros, né. E desde de, da sua criação, né, houve um grande destaque à questão do envolvimento das manifestações culturais que acontecem aqui na cidade. Só que eu vou falar um pouco mais à frente, né. Falar agora sobre o processo de tombamento da Festa Santo Antônio pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né. O IPHAN, em 2015, né, tombou o Pau da Bandeira, a festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio de Barbalha, como patrimônio imaterial, né, do povo brasileiro. E esse processo, ele se deu bem antes, né? O projeto Cariri de tombamento, ele se inicia em 2000, né? Em 2000, e se finaliza em 2011, né? Foi levantado todo o inventário, né, de como foi a criação, da festa, como ela vem se desenvolvendo e mantendo as suas tradições, né, que isso é bastante importante para ser reconhecido. Então, a partir de todo esse inventário que foi desenvolvido pelo IPHAN, juntamente com a Universidade Regional do Cariri e alguns outros órgãos, né, em 2015 foi feito esse tombamento a nível nacional. E o governo do estado também está tentando reconhecer agora a nível estadual, né? Como vocês podem ver nas imagens, a festa ela une o sagrado, né, a parte religiosa, festejos religiosos, e o profano, né? Esse profano envolve, né, todas as manifestações culturais, artísticas, que acontecem aqui no período da festa. A festa ela acontece. Tá dando para vocês me ouvirem? Porque ligaram o Sim, liquidificador aqui e estou atrapalhando um ouvindo. pouco. Mas ainda bem, Estamos então vou dar ouvindo. continuidade. A festa ela geralmente acontece no último domingo de maio e vai até o dia 13, né, que é o dia de Santo Antônio. Então, no primeiro dia da festa, pela manhã acontece a missa, e logo após a missa, mais de 50 grupos culturais fazem o cortejo. Eles saem da Rua da Matriz, seguem pela Rua do Videl, até em frente à Igreja do Rosário, se apresentando, mostrando suas manifestações à população barbalhense e a todos os visitantes, né? Como eu disse, somente no dia do Pau da Bandeira, Barbalha recebe mais de 350 mil pessoas, né? Atualmente a cidade tem 60 mil, cerca de 60 mil habitantes, e somente no dia do Pau da Bandeira, esse número, né, de pessoas chega a 350 mil, ou seja, um número bem expressivo, né? E acontece esse cortejo, logo após a missa, um cortejo belíssimo. Acho que quem já teve a oportunidade de participar sabe como é bonito, né? Todos os anos eu participo, né? Muita gente pensa, mas todo ano é a mesma coisa. Mas para quem tem esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de amor pela cultura, pela cidade, não cansa de participar, né? E esse cortejo ela acontece pela manhã e à tarde acontece o cortejo do Pau da Bandeira, né? Como eu disse, ele sai de um sítio, geralmente ou é do sítio Pinheiros, ou é do sítio Flores, aqui em Barbalha, na zona rural, e esse macho é carregado até em frente à igreja matriz no centro da cidade, né? Simbolizando a fé desse povo, de todo esse povo, a Santo Antônio, né? Esse ano, por conta da pandemia, né, não houve
cortejo de pau da bandeira, não houve corte, não houve nada assim presencial, né? Como em todos os lugares, a festa religiosa aconteceu online, com quermesses online também, você pedia pelo delivery, ia deixar em sua residência, as missas eram online, tudo se deu online, né? Com a participação mínima das pessoas, né? Somente quem ia celebrar a missa, quem ia ajudar na liturgia, na transmissão, os noitários da festa também estavam presentes, representando toda a comunidade, seguindo todas as medidas, né, de distanciamento e higiene. Então, assim como em outros lugares, aqui também aconteceu desse jeito. Só que no dia do que era para ser o pau da bandeira, a festa, né, do pau da bandeira, realizaram simbolicamente o hasteamento da bandeira, né? E estava previsto para não gerar aglomeração nesse hasteamento da bandeira. Só que aconteceu o contrário, né? Gerou muita aglomeração de pessoas, gerou até uma polêmica em relação a essa questão, e houve uma aglomeração de pessoas, e com o tempo, o número de casos aqui na cidade aumentou, não se sabe, não tem nenhum dado se foi a partir, né, dessa aglomeração que teve. Eles utilizaram o mesmo mastro do ano passado, geralmente, todo ano é um mastro novo, né? E geralmente é tirado um mês antes de ser colocado o novo, né? Só que esse ano não aconteceu, justamente por conta disso. Então, para simbolizar, eles hastearam uma bandeira no pau da bandeira antigo, né, do ano passado. E só que, né, vocês analisam toda essa questão, o que é que custava, né, eles passarem um ano sem fazerem essa manifestação, porque você passar um ano sem fazer essa manifestação não significa que ela vai ser perdida, né? E também não vai mudar o sentido de pertencimento das pessoas por aquela manifestação, né? Um ano sequer sem ela não vai interferir em nada. Mas as pessoas acho que não agiram de bom senso, né? Ou não esperavam tanta aglomeração e acabou acontecendo, envolver até o Ministério Público no meio, e está sendo aqui, foi uma polêmica bem grande. Podemos avançar? Emanuel, Podemos. Sim, caiu um pouquinho aqui, mas voltou. Pronto. ok. Né, em relação às políticas públicas de incentivo à cultura, né, vocês podem ver nesse tempo de pandemia que tudo está sendo realizado online, desde shows dos artistas, as manifestações culturais, tudo está sendo realizado de forma virtual, né? E isso não gera o mesmo lucro que geraria se fosse presencialmente, né? Então, somente agora, no final da pandemia, que foi aprovado uma política pública de incentivo. A gente vai já falar nela. Mas antes, né, a gente vai tratar um pouco do que seja políticas públicas, né, que, segundo Teixeira, são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público, regras, procedimentos para as relações entre o poder público e a sociedade, mediação entre os atores da sociedade e o Estado. São, nesse caso, explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos, que esses documentos podem ser leis ou programas de financiamento, linha de financiamento. Esses programas, né, orientam ações que normalmente envolvem aplicações de recursos públicos, né? Basicamente, seria a utilização do recurso público, do financiamento, para suprir alguma necessidade da comunidade, né? Pode passar. Então, sobre essa questão da lei de incentivo, também se percebia, é notório, né, que desde o ano de 1991
A lei de 8.303 ela já vinha apoiando essa questão de lei de incentivo à cultura, né? Já se tinha a parametragem sobre ela. E aí também é notório falar sobre a Mostra Sesc, que acontece, né, no Cariri, que prevalece de forma muito forte e que é muito importante para as pessoas, para os repentistas, para os poetas, né, para os artistas em um modo geral. Também é fundamental falar sobre a Expocrato, né, que é um movimento que acontece todos os anos e que também tem muitas manifestações culturais. De fato, foi citado anteriormente no chat que a religiosidade não prevalece, não é totalmente por meio dela, por meio do financeiro que é concebido por ela, que se tem um grau elevado da economia, porque a gente também percebe que no Juazeiro do Norte tem grandes números de supermercados, tem filiação que são de países de fora, internacional. Então é isso. E aí, falando sobre essa questão. Peraí, que eu só não estou vendo o mapa. Só um instante. Sim. E aí, falando sobre essa questão cultural, em tempos de pandemia do Covid, as políticas públicas de emergência, né? O setor cultural ele tem sido um dos mais afetados pela crise pandêmica do Covid, que tem levado milhões de vidas em todo o mundo. Então, de fato, é perceptível que o déficit público será imenso, né? E aí, em 2019, se tinha um PIB de 139 bilhões, uma taxa de 1,87% do PIB. Já em 2020, percebe-se que o PIB está com 124,1 bilhões e 1,63% do PIB. E assim, percebe-se que o número caiu bastante, né? E que assim, isso vai gerar grandes problemas futuramente. Já vivíamos em uma crise e desse modo a crise só vai aumentar mais ainda. E aí pode ser que tenha alguém que não seja do curso de geografia, para se entender o PIB é o produto interno bruto, certo? Que é a soma de todos os bens e serviços produzidos, né? E aí, dentro do curso de geografia, nós, enquanto estudantes do processo de formação, estudamos o PIB, que é esse produto interno bruto que a gente percebe quais são a porcentagem que foi desenvolvida e a economia tem atualmente. E dentro desse PIB a gente percebe que, tipo, ele não vai contar uma peça de um carro, ele vai contar o carro por inteiro, para que não se tenha é, nada perdido. E aí também a gente não pode dizer que dentro desse PIB a gente vai perceber as questões de desigualdades, certo? Podemos avançar, Só uma contribuição, Alessandra, certo? que eu esqueci de mencionar anteriormente, né, que eu particularmente não encontrei nenhum dado que falasse sobre o impacto desse cancelamento das festas regionais aqui, tanto a festa de Santo Antônio aqui em Barbalha como da Expocrato. Não achei nenhum dado que informasse ao certo como seria, de quanto seria esse impacto, né? Mas analisando essa questão, você imagina essas duas festas, elas concentram uma grande concentração de pessoas que de certa forma, né, investem seu dinheiro para aqueles momentos. E a partir desse investimento, né, é o que é a renda de muitas famílias que trabalham durante esses eventos, né, muitas famílias humildes que utilizam desses períodos de festa para conseguir alguma renda, né, alguma renda extra. Então, a partir disso, né, você observa, né, por mais que não tenha nenhum dado explícito, mas implicitamente, como esses impactos, eles afetam na vida da população, né? Pode continuar, Alessandra. Exatamente. Só um instante, o slide saiu. Lei de incentivo à cultura, pode passar? Estou respondendo aqui a mensagem, o pessoal pedindo o link. Perdão, pessoal. Voltando. Lei de incentivo à cultura. Então, a lei foi criada, como eu já falei anteriormente, em 1901, né? A lei de número 8.336,
E essa lei assegura, né, é, que se tem as manifestações culturais. E aí eu coloquei também as manifestações como rezado, como artesanato, como os poetas cantando, os músicos, de um modo geral, né? E aí pode avançar, Laura. Aí na sequência Essa lei de incentivo, exato. Sua palavra. essa lei de incentivo, a primeira de 1991, ela foi a primeira lei, né, de incentivo, como o próprio nome diz, à cultura nacional. Né, durante esse período de pandemia, recentemente, agora ainda nesse mês, foi aprovada essa lei Aldir Blanc, que é uma lei federal que tem como objetivo central estabelecer uma ajuda emergencial para artistas, coletivos e empresas que atuam no setor cultural e atravessam dificuldades financeiras durante a pandemia. Essa lei é em homenagem ao compositor e escritor Aldir Blanc, ele fez muitas músicas, principalmente para MPB, ele morreu em maio, né, vítima do Covid-19. E esse projeto ele vem para socorrer também, né, justamente os profissionais e espaços também da área que foram obrigados a suspender os seus trabalhos. Então, essa lei, de acordo com ela, ela destina um total de 3 bilhões para serem distribuídos a esses setores culturais, tanto pessoa física como também espaços que trabalham com essas questões, né? Esse projeto prevê 3 linhas de ações emergenciais, cujos beneficiários se dividem em artistas, como eu falei, e espaços artísticos. São 3 linhas de crédito de incentivo. Né? A primeira é o auxílio emergencial, que é basicamente o mesmo que as populações estão recebendo. A Alessandra falou, né, que vai começar agora a primeira parcela desse auxílio emergencial para essas pessoas físicas, né, que comprovem atividades culturais, pelo menos nos últimos 24 meses. Né? E segue o mesmo estilo do auxílio emergencial que o pessoal está recebendo, né? Por exemplo, as mães solteiras, elas vão receber R$ 1.200. Então, segue essa mesma linha. A gente vê que será uma grande ajuda, né, para essa população, que até então estava sem renda fixa, né? Só sobrevivendo das manifestações online. A segunda linha, ela se destina aos espaços culturais e artísticos, né? Só que para eles, para essa linha, a, a renda é um pouco maior, né? Ela vai destinar de 3 até R$ 10.000 para esses espaços culturais e artísticos. E a terceira linha de incentivo são para editais, chamamentos públicos e prêmios, né, relacionados à cultura. Também essa lei abrange também essa questão. Pode passar. Pronto, aqui estão algumas das nossas referências, certo? Desde já eu gostaria de agradecer e fica aberto para alguém quiser comentar, fazer alguma contribuição, fique à vontade. Só uma fala, né? Eu vou passar a fala agora para Arônio, que ele vai falar um pouco, e aí na sequência a gente passa a fala para os participantes. Pode falar, Arônio. Olá, boa tarde, meu nome é Arônio. Boa tarde, seja Obrigado, bem-vindo. obrigado. Sou formado em letras pela URCA. Eu vou falar aqui um pouco sobre o Santuário Paroquial da Mãe Rainha daqui de Mauriti, Ceará. Eu sou da equipe de comunicação, também sou membro do JUMAS, Juventude Masculina de Xanxerê, e estou à frente nesse tempo difícil, né? A gente, de início, a gente teve que dividir as funções em 6 pessoas. 5 pessoas, 6 com o diácono. Diácono Chiquinho da Mãe Rainha, que é diácono Francisco, só que eu não me acostumo chamar ele de Francisco. Não, não, não tem como. E daí eram 300 voluntários e a gente
teve que reduzir esses 300 voluntários em 5 pessoas para poder realizar a Romaria através das redes sociais. A gente criou um canal no YouTube, a gente divulgou o canal, a gente chegou a 1.500 inscritos. Também fizemos as transmissões pelo Facebook, pelo Instagram. E assim, o movimento da Mãe Rainha começou aqui na nossa cidade no dia 18 de julho de 2000, do ano 2000. E daí um grupo de 5 pessoas foram até o santuário da cidade de Mauriti, foram até o santuário pela a primeira vez que houve essa romaria. 5 pessoas deram início à romaria, andando por 18 quilômetros. E, ao decorrer dos anos, as pessoas foram buscando mais o santuário. Hoje, eu digo, falando assim, hoje a gente chega a 20 mil visitantes que vêm em romaria a pé em procissão ao santuário. 20 mil romeiros. E esse ano foi diferente, né? Devido à pandemia, devido a tudo isso que a gente está enfrentando. Eu estava à frente, né, do santuário, e foi um choque para todos nós, um choque para todos os devotos, todos os romeiros, mas aí a gente conseguiu levar o máximo possível as novenas. A gente fez as novenas durante as 9 noites, teve o hasteamento da bandeira, teve as novenas, teve a Santa Missa. Graças a Deus, o número de pessoas que estavam na live assistindo foram grandes. A gente criou também o WhatsApp do santuário, porque eram muitas pessoas mandando pedido de oração, intenções. A gente teve que criar também o WhatsApp do santuário para manter a comunicação, porque não dava conta um celular pessoal para responder tanto as mensagens da gente como as mensagens dos romeiros. Então, a gente teve esse incentivo de criar esse WhatsApp para o santuário. Para quem não conhece, o santuário ele fica localizado no distrito do São Miguel. Um santuário, todo dia 18, a gente sela a aliança de amor com Maria, e todo dia 18 a gente também recebia várias visitas. O santuário ele não para, é romaria durante o ano todo. Mas o mês de julho é o mês de festa, o mês em que reúne muitas pessoas de todas as cidades, de várias localidades. Eu sou do membro do Jumas, e o nosso assessor, ele era de Portugal. Infelizmente, ele teve que nos deixar e voltar para Portugal. Ele estava residindo em Recife, Olinda, Recife, e daí um português bem legal. Infelizmente, a missão dele acabou com a gente aqui e ele voltou para Portugal. Então, é um movimento muito amplo, né? Um movimento no mundo inteiro. Deu início em Xanxe com o padre José Quentini, foi o fundador. A gente chama o pai fundador, que foi quem criou o movimento, e também está em causa de beatificação. A gente está aí fazendo todo esse estudo sobre a vida dele para ir à frente. Nós estamos com um projeto, a Juventude em geral, não só o Jumas, também tem a Jufem, que é a Juventude Feminina de Xanxe, tem Missão Jovens, que é a junção de rapazes e moças. Tem vários ramos, o movimento ele é dividido por ramos. Tem Terço das Crianças, tem Pioneiros, que é a fase em que eles vão conhecendo Xanxa. E daí a gente está com um projeto muito lindo. A gente vai, se Deus quiser, ainda nessa pandemia, em isolamento, a gente vai ver se a gente conquista a Colina da Imaculada, a Colina da Imaculada Conceição. O santuário, ele é arrodeado de mata e serras, bem alta. Teve um tempo, eu acho que faz uns 15 anos, o diácono Francisco estava contando para mim esses dias. Ora, você está vendo, os ipês não estão floridos nessa parte dessa mata. Aí eu disse, por quê? Ele falou,
que teve um tempo que queimaram toda aquela mata. Todas as nascentes pararam de jorrar água. E assim, ele contava para mim e se emocionava. Ele contava e se emocionava. E ele falando, ora, os ipês não estão florindo na parte onde foi queimado. E hoje, graças a Deus, a mata voltou a ter vida, as nascentes voltaram a jorrar. Então, a gente vai levar essa ideia adiante. A gente vai criar a colina da, da Imaculada Conceição. Então, antes do santuário existir, tinha uma capelinha antiga que o povo era devoto da Imaculada Conceição, e a gente vai resgatar esse tempo e em cima da serra já uma forma de também preservar aquele ambiente, de não deixar que nada aconteça, como aconteceu, né? As queimadas. E daí é isso. O movimento ele está bem, graças a Deus, está bem andado e com fé em Deus a gente vai conseguir realizar mais esse projeto e uma forma também de preservar o ambiente. É isso, pessoal. Foi breve, Muito, foi rápido. muito obrigada pela sua contribuição, tá? Agora estamos abrindo para perguntas, para dialogarmos. Sintam-se à vontade. Então, pessoal, falar que os formulários já estão disponíveis no chat, né? Aqui no bate-papo do grupo, desse aqui mesmo. E é importante que vocês preencham, que é através dele que você vai receber o seu certificado, né? A gente teve aí uma fala de Arônio Dias sobre o projeto, belíssimo projeto, né? Lá na região lá dele, em Mauriti. Se não for, me corrija, por favor. E tivemos aí uma palestra, né? Podemos chamar de palestra bem que nos trouxe dados e dados esses que a gente já consegue ver, né? A gente no nosso olho nu, geralmente as coisas demoram para a gente chegar, mas já está sendo muito rápido a resposta, né? Por exemplo, a crise da pandemia foi esse ano e esse ano já estamos sentindo os impactos econômicos, né? Já estamos mudando nossas vidas, já estamos adaptando, né, a esses novos tempos. E é isso. Eu gostaria de passar a palavra para alguém que queria falar, pode ficar à vontade. Estamos aguardando, pessoal. Podem ficar à vontade. Esse é o momento de falar. Alguma coisa chamou a atenção no meio dos slides da apresentação. Nós estamos abertos agora, né, para perguntas. E é isso aí. Alguém tem uma pergunta? Alessandra, tem alguma pergunta? O professor quer falar. Professor Paulo Wendel. Fica à vontade. Pessoal, boa tarde. Vocês estão conseguindo me escutar? Sim. Primeiramente, parabenizar, né, a ação de vocês. Isso é de fundamental importância, né, da gente buscar trabalhar essas perspectivas do campo geográfico, principalmente num momento como esse, né, que nos cobra ficar em casa, mas nem por isso nos deixa à parte de estar trabalhando as questões geográficas, buscando compreender que movimento é esse que estamos vivendo durante esse cenário de pandemia, e também dizer que não é tudo novo, né? A história já nos mostra momentos anteriores nos quais pandemias também, né, até mais severas, também tiveram seus impactos na sociedade, na economia, bem como na cultura, que foi o tema abordado hoje. Parabenizar a Alessandra e o Emanuel, né, as palavras que eles trouxeram aqui para a gente, as informações que foram expostas. E, para além dessa parabenização, eu também gostaria de falar aqui para os demais que a gente está com um edital aberto, né,
do PIBID e do Residência Universitária. Ele está no site da Universidade Regional do Cariri, então está a seleção aberta. A Geografia tem 16 bolsas no PIBID e 8 no Residência Universitária, então, para que a gente possa continuar fortalecendo a pesquisa, a docência, a gente tem mais esse campo aí de diálogo a partir das bolsas do PIBID e do Residência. Eu gostaria só de pontuar algumas questões rápidas, né, para também não me alongar muito, em relação ao que foi trazido, tanto do ponto de vista político, como também das relações culturais, né. Bom, pessoal, a cultura em si, ela não vai, como já falaram, né, os meninos falaram, ela não vai deixar de existir, né? Ela sofre processos de ressignificação, que é algo natural em qualquer momento histórico, seja pandemia, seja em momentos sem pandemia, né? Esse processo de ressignificação é um movimento normal, natural de qualquer sociedade. A sociedade, elas vão se adequando aos momentos históricos, né, que elas vivenciam, né? Imagine se a gente ainda estivesse na lei italiana, olho por olho, dente por dente, né? Então, as coisas elas vão se transformando e se adequando aos tempos, às novas perspectivas da sociedade, do próprio avanço tecnológico, científico. Então, a cultura ela não está parte desse cenário como um todo, né? Então, essa necessidade de ressignificação, ela é fundamental, não só pela pandemia, mas dentro de todo o contexto da evolução histórica. Agora, claro, a pandemia ela cria um momento de ruptura histórica, né, que ela vai tratar de um contexto no qual ele fica marcado, e essa ruptura também propõe novas perspectivas de memória e de esquecimento. A memória sempre está atrelada ao esquecimento. A partir de que você elege algo a ser memória, de ato de memória, logo outras coisas são relegadas ao esquecimento. Então, essa dualidade também é própria desse aspecto, né? E a cultura, nesse sentido, ela é validada pelos agentes que abordam esse aspecto cultural, né? E aí, quando os meninos falavam do eurocentrismo, né, de que só era validado a cultura que era europeia, isso vem muito de uma visão colonial, né? Visão colonial essa que é marcada de diferentes formas na nossa sociedade, né? A Alessandra falando aí dos aspectos que eu não gosto muito dessa palavra sincretismo, eu prefiro utilizar a justa posição de matrizes religiosas, né? E ela acontece de forma significativa aqui no Nordeste, principalmente no sertão semiárido da Caatinga, né? E aí, o que você percebe é um processo de ressignificação do cristianismo europeu, né, para um processo de sobrevivência dos nativos que aqui habitavam, dos negros, e essa ressignificação até hoje ela é vista, por exemplo, nas manifestações religiosas que a gente tem aqui em Juazeiro do Norte, né, as crenças elas são muito vinculadas a esse aspecto dessa justa posição. Em novembro, na Romaria de Finados, se vocês forem ao horto, né, no dia de finados, vocês vão ver os índios pancararus lá fazendo a dança do toré em plena estátua do Padre Cícero. Ou seja, isso mostra essa justa posição, né, da cultura e esse processo de ressignificação que cada momento histórico nos cobra dentro desse mote que a cultura nos traz, né, seja religiosa, seja artística, seja intelectual, enfim, todos os âmbitos da cultura. Do ponto de vista político, pessoal, eu acho que é necessário, político-econômico, vamos assim dizer, é necessário demarcar que a gente vive também um momento de avanço do fascismo no país, né? Não dá para negar esse contexto histórico que a gente vive, né? Então, o governo fora Bolsonaro, que a gente tem atualmente, ele é um governo que ele propõe aí políticas de negação da cultura, né? E isso está bem claro quando ele acaba o Ministério da Cultura, né, e ele só se torna uma secretaria, mas esse discurso de negação da cultura, ele já vinha desde os governos aí que começam a trabalhar o golpe da presidente Dilma, né, quando começam a negar várias manifestações culturais, principalmente de grupos de periferia. Então, isso é um discurso que se foi fomentado lá no início e que depois é trabalhado dentro dessa política que avança neofascista em nosso país. Então, é necessário demarcar esses campos para que a gente não faça uma naturalização também do discurso, né?
Então, é necessário dizer que a gente está vivendo um momento onde a gente tem uma política fascista por parte desse governo, né, que nega a cultura, nega a periferia, nega a juventude, e que é necessário fazer essa denúncia para que a gente possa, a palavra resistência eu acho complicada, né? A gente não pode somente resistir, a gente tem que ir de frente, a gente tem que bater contra esse movimento, né? A gente tem que ser um movimento contra-hegemônico, não basta resistir, tem que haver uma contra-hegemonia para que a gente solidifique realmente uma cultura, vamos dizer assim, democrática, né? Do campo de vista democrático, respeitando a diversidade, respeitando o diferente, respeitando todas as formas de manifestação dos distintos campos que a gente tem. Então é isso, pessoal. Parabenizar mais uma vez o grupo por ter tido essa iniciativa brilhante, né, de estar trazendo esses debates e que a gente possa continuar nos fortalecendo, né, e nos cuidando aí nesse momento. Parabéns a todos. Gratidão, professor Paulo Wendel, pela sua fala, pela sua participação. Muito grata. Eu agora passo a palavra para Emanuel, para que ele possa agradecer. Bom, desde já também eu gostaria de agradecer, tanto pelo convite como pela experiência de fazer parte desse momento, né? É tudo muito novo e, para mim, foi um desafio, mas eu acredito que tenha conseguido passar tudo que eu tinha a passar para vocês. E agradecer a presença do professor Paulo, da professora Ana Paula, do Lencar, que também está aqui conosco. O professor Antônio Marcos também esteve, mas no momento não está mais. Né? E dizer que esse projeto, eu vejo esse projeto como bastante importante, né, para nossa formação enquanto futuro professores, né? Estava conversando com o Tiago, acho que ele está aqui também, ouvindo, né, a gente comentando de como seria importante, né, a adesão de mais alunos nesse momento, né, porque justamente ele ajuda no nosso desenvolvimento, né, aquelas pessoas que são mais tímidas, eu me incluo nesse grupo de pessoas, né, seria importante que essas pessoas também participassem, pudessem comentar, né, justamente por causa desse desenvolvimento, né. Professora Ana Paula agora vai falar, ver aqui no chat, então fica à vontade, professor. Obrigada, Emanuel. Boa tarde, todas e todos. Conseguem me ouvir? Sim. Ok. Gente, primeiro eu gostaria de parabenizar a vocês, estudantes, por essa iniciativa e dizer que é de fato e de direito reivindicar espaços, né? E vocês, enquanto estudante, começam a fazer isso, sobretudo num momento difícil como esse que estamos a vivenciar, quando vocês lançam um projeto como esse, e eu diria que literalmente dão a cara a tapa, né? Eu sou professora de geografia, eu fui formada no curso de licenciatura em geografia pela URCA, eu me formei em 2015 e eu ouvindo vocês, né, acompanhando, conheço o Emanuel do Lenkai, né, do laboratório, e aí me veio muito essa, meio que uma, revisitar o passado, meio que isso, né, do meu tempo de estudante na URCA, quando eu fui bolsista, enfim, quando, Alves, nostalgia, dos espaços de reivindicação que, de fato, a gente tem na universidade. Eu entrei na turma de 2011.1 na URCA, e embora não, se a gente for pensar no espaço-tempo, aí, né, não faz muito tempo, né, que eu entrei e me formei no curso de licenciatura em geografia, mas o quanto que já nitidamente houve uma grande mudança, né, nos espaços de reivindicação, na galera que está entrando aí nos vestibulares do curso de geografia, e aí eu volto a falar desses espaços de reivindicação, que ao mesmo tempo que vocês lançam um projeto como esse para falar temas tão importantes como vocês trouxeram aqui hoje em relação à cultura,
envolvendo esse momento de pandemia que nós estamos vivenciando no mundo todo, né, vocês abrem um espaço, vocês criam um espaço de reivindicação, que no momento é o espaço que nos permite divulgar ações, reivindicar direitos, manifestar também nossas angústias, nossas indagações, nossos anseios, enfim, que é o espaço virtual, que no momento é o que nos proporciona em virtude do que estamos vivendo. Então, eu quero destacar mais uma vez como é importante vocês lançarem esse projeto, tá? Debate em tela, vocês enquanto estudantes, professores em formação, trazer esses debates é extremamente importante porque vocês fincam um espaço de reivindicação enquanto professores em formação. Parabéns. Em relação ao tema que vocês trouxeram hoje para falar sobre isso, sobre essa questão da cultura, né, nesse impacto, né, com a questão da pandemia, eu lembrei de uma autora, de um texto que ela trabalha na geografia humanista, que é a professora Anne Butmer, que ela vai falar do olhar de fora e do olhar de dentro. E aí, não sei se pode ser como sugestão, enfim, mas não sei como que vocês distribuem os temas, eu já vi que tem um próximo tema, mas assim, quando pensar no olhar de dentro e no olhar de fora, e é muito bacana vocês trazerem essa discussão sobre a cultura nesse momento, mas como que a gente poderia trazer um olhar de dentro das comunidades indígenas e das comunidades quilombolas, aqui no Cariri, por exemplo, que é a nossa realidade, para a gente tentar entender o que eles estão vivenciando, né? Uma coisa é a gente pesquisar e falar a respeito, o que é muito bom que isso aconteça, né? E outra coisa é eles, enquanto sujeitos, né, que vivem a sua ancestralidade, sobretudo nesse momento, como que estão vivenciando esse momento de pandemia nas comunidades, né? E aí, não tem como não falar dessa negação de direitos, né? Pensar nessa ideia que a cultura molda o sujeito e ao passo que o sujeito também é moldado pela cultura, né? Como o Paulo Wendel falou, né? Dessa questão dessa justa posição que a gente vai pensar nessas ideias da cultura, dessas manifestações culturais que vai acontecendo ao longo do tempo. Mas, assim, recentemente, eu acompanhei uma discussão no Instituto Federal do Amapá, duas professoras que falavam sobre a realidade quilombola no norte do país. E elas falavam sobre essa negação de direitos e essa deficiência, por exemplo, de dialogar com a Fundação Palmares, que nesse momento nega o direito dos quilombolas, que nesse momento não apoia os quilombolas, né? O quão difícil está sendo para esses sujeitos quilombolas nessas comunidades para ultrapassar esse momento de isolamento social. Quais são os seus meios de trabalho, como estão vivenciando? E aí esse auxílio emergencial que chega é também algo que deve ser discutido, porque não chega, a Alessandra fala sobre isso, não chega a todas as famílias, né? Nós temos auxílio emergencial e agora com a lei da cultura, né, a lei Aldir Blanc, que vai chegar a esses trabalhadores da cultura, mas como chega a esses trabalhadores da cultura, né? Como é que esses trabalhadores, né, que essas pessoas, essas famílias que estão nas comunidades indígenas quilombolas, por exemplo, falando especificamente de comunidades tradicionais, como é que essas pessoas têm acesso a esse auxílio? Será que tem um celular que consegue ter acesso a baixar esse aplicativo, a se inscrever? Será que entende? E essa lei Aldir Blanc vai vir também com esse auxílio de parcelas emergenciais, como esse auxílio que aqui está. Ontem eu estive em uma reunião com algumas pessoas, fazedores de cultura e algumas pessoas de outras entidades de Barbalha, discutindo essa lei, e também vai vir a partir de editais. Certo, mas e essas comunidades, tem alguém que auxilia nessas questões burocráticas de como essas famílias, como esses grupos, esses fazedores de cultura acessam esses editais? Essa parte burocrática, será que essas famílias, todos os membros, os mestres de cultura, sabem ler, têm acesso a uma internet que possa estar preenchendo, se inscrevendo, entendendo o que é um edital, para se inscrever e ter acesso a um recurso para esses espaços de culturas nessas comunidades quilombolas e indígenas, por exemplo? Então, a gente vê uma negação de direitos dos diversos lados, né? E aí a gente chega
E não tem como passar e não falar desse governo genocida, desse desgoverno que nós estamos vivenciando aqui no Brasil, né? Então, há uma negação de direitos, sobretudo para a classe trabalhadora, né? Que tem sofrido muito mais nesse momento de pandemia, que arrisca suas vidas ao sair de casa para trabalhar, mas não podem ficar em casa sem trabalhar porque vai faltar comida na mesa, porque já está faltando comida na mesa de muitos trabalhadores. Enfim, então era mais um pouco dessa questão. Eu acho até que eu já falei demais em relação a isso, mas parabéns pela iniciativa de vocês. É muito importante que vocês, enquanto estudantes, né, professores em formação, reivindiquem esses espaços. É extremamente importante, né? Então eu acho que construir esse diálogo, né, ligado direto com esses trabalhadores, esses fazedores de cultura, essas pessoas, né, os quilombolas, os indígenas, essas pessoas que estão nas comunidades tradicionais, talvez um pouco isolados, também seja importante. E isso é um papel da academia para docentes e discentes, mas sobretudo para os docentes, né, que já estão aí nessa caminhada. Eu acho que é de fundamental importância. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Sucesso para vocês. Vou falar aqui, eu tenho a agradecer, né, a presença dos professores. Não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, para estarmos aqui executando este trabalho, até mesmo para surgir os temas, né, e a gente pensa várias possibilidades como é que é para fazer. A gente não tem muito, assim, ajuda, né, no total de como era. Sei que no início começou só com um debate mais simples, e depois, com o tempo, a gente pôde fazer certificação, porque a gente teve apoio do CA, né, do Centro Acadêmico de Geografia. E a cada tema que a gente faz, a gente tenta aproximar mais a nossa realidade, tenta mais trazer as pesquisas que os alunos da universidade estão fazendo, procura também trazer temas que possam surgir um debate entre alunos, como ver, né, que o olhar do aluno, porque sempre tem um olhar do professor e também tem um olhar do aluno, aquele que está começando ainda, que está iniciando ainda. Eu só tenho a agradecer, né, a fala dos professores e agradecer também às pessoas que estão aqui participando junto com a gente, e peço que divulguem mais, participem mais dos nossos debates. Aqui também estamos num ambiente para aprender, estamos aqui para aprender. Sempre vai surgir dúvidas, porque nós não sabemos de tudo por completo, mas vamos esclarecendo, vamos aproximando e buscando coisas novas. É isso que a gente também pretende. E na fala do Emanuel, né, é isso. Aqui também é um espaço para a gente conseguir falar em público, porque eu acho que a maioria das pessoas aqui tem a timidez, né, de estar falando em público, de estar se expondo, e isso é uma aprendizagem muito gratificante, porque primeiro a gente tira, porque muitas das vezes está aparecendo só a nossa foto, não está aparecendo o nosso rosto, isso já é algo que você diz, não, eu estou falando para uma multidão de gente, mas ao mesmo tempo só para mim, então vamos aprender cada vez mais. É um espaço para que o aluno possa também aprender, para que ele também possa expor o seu conhecimento, expor as suas pesquisas, expor os seus pontos de vista, porque nós estamos em constante aprendizagem, em constante transformação. E a universidade é isso. Eu só tenho mesmo a agradecer a todos. Então, finalizando, né, gratidão aos professores por terem participado e abrilhantado com as falas. Agradeço muito ao Emanuel por ter aceitado o meu convite em nome da coordenação, que está à frente eu, a Alessandra, a Nádia, o Diogo, a Laura. Muito obrigada. Próxima semana tem mais debate, certo? Próxima semana nos encontramos aqui novamente com a temática Violência contra a Mulher, das barbáries do Holocausto ao cenário atual de violência doméstica. Será conduzido pela aluna Caroline, que ela é do Direito, e a Fernanda. Então, agora, eu acredito que estamos ao fim. Se Emanuel quiser falar mais, está aberto.
Não só agradecer, né, novamente aos amigos que estão aqui presentes, aos colegas de curso, né, só para enfatizar essa questão. Gratidão Obrigado a pelo todos. apoio, né? O apoio de Obrigado todos pelo nesse apoio. momento. Muito Exatamente. obrigada. E cuidem-se, cuidem dos seus, cuidem-se de vocês e façam o melhor que puder fazer. Um beijo, boa noite. Eu espero que esse debate tenha sido rico para todos nós. Tchau, tchau. Peço que a coordenação permaneça na sala. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa Obrigada, noite a Emanuel. Até, todos. até sexta.